Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo a roupa, viajando, preparando o DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 147 do podcast Áreas Contaminadas, e já é o 12º da 4ª temporada, o último do primeiro trimestre. Sim, o ano está voando. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá todas as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com 2 patrocinadores ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo aqui introduções muito mais curtas, né? Então vou fazer somente anúncios muito rápidos e um agradecimento geral aos meus queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um como eu fazia antigamente. Isso não diminui nada a minha gratidão a eles. Eu sei que eles não têm essa vaidade, né? E eles querem legitimamente contribuir com toda a comum unidade do GAC. Então anuncio rapidamente que temos 2 cursos da parceria Senac-AESAS com inscrições abertas só por mais alguns dias. Um deles é de contaminantes emergentes. O curso tem 24 horas online ao vivo, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, a partir do dia 10 de abril. O outro será de gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, os famosos postos de combustíveis. Esse curso eu tenho a honra de coordenar um time de feras. Será também online, também ao vivo, também das 8 ao meio-dia, só que com 40 horas, às terças e quintas, a partir do dia 4 de abril. Para esse curso, as inscrições só vão até amanhã. Quem tiver interesse, entre no site da AESAS, aesas.com.br. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com Aylan Meneghini. Ele vai contar de sua longa trajetória acadêmica e, com algumas coincidências interessantes, ela se entrelaça com a carreira profissional do Aylan no GAC. Falamos muito das possibilidades de uso da microbiologia no GAC, particularmente no entendimento dos processos de remediação. E o Aylan defendeu muito a sua ideia de que o mercado e a academia devem ficar mais próximos, um ajudando, alimentando, entrelaçado com o outro. Com certeza vocês vão gostar muito dessa história. Então vamos lá, fique agora com as palavras de Aylan Meneghini. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, mais um convidado ilustre, o Aylan Meneghini. Aylan, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Áreas Contaminadas. Nossa, que surpresa, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A você, a todo mundo. Eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar aqui. A gente está conversando um pouco. Enfim, é muito gratificante. Obrigado. Legal, obrigado por ter vindo.
O Aylan é meu colega, professor do Senac também, ele foi aluno e agora é professor lá do Senac. E daí quem vai ouvir vai entender que a quantidade de coisas que ele sabe, a experiência que ele já tem e que ele vai ter ainda. Mas vamos começar lá do comecinho, Aylan. Onde você cresceu e o que você fazia lá para trás? E o que te levou para a escola técnica e daí para a FATEC, universidade, todo esse monte de coisa que você já fez no meio acadêmico? Nossa, eu acho que uma palavra que define muito minha carreira é bagunça mesmo. Que eu comecei lá atrás e foi uma questão multidisciplinar. Né? Eu me considero muito um profissional de meio ambiente multidisciplinar. Eu comecei lá atrás, né, no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Taquaritinga, longe, Certo. próximo ali de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, quente. Pois é. Uma região muito quente. E aí lá eu comecei sempre tive muito interesse por química desde cedo. Então foi onde eu fui tendo as oportunidades e foi quando eu fiz a ETEC, né? Fiz o curso técnico em alimentos, que era um curso bastante voltado para processos e química. E aí nisso começou a etapa de prestar vestibulares em si e chega, né, a decisão de uma carreira. Sim, Aí sim, eu sim. quero química, né? Tipo, quero química em si. E na época eu tinha, acho que cidades próximas ali era Araraquara. Araraquara, sim, Eu, a famosa tinha- faculdade de Química. e tem também Ribeirão Preto. Só que aí prestei o curso, não passei, né? Logo de primeiro em si. Só que mesmo justamente próximo dessa época, a FATEC estava abrindo um curso novo na região, tanto é que foi a primeira turma desse curso, que é Tecnologia em Biocombustíveis, que foi exatamente lá em meados de 2008, que foi o boom do etanol, né? Todo mundo preocupado com o etanol, vindo já a parte de um pouco de biodiesel. E eu olhei aquele curso e peguei, bom, interessante, né? Envolve bastante química, bioprocessos, é um curso tecnológico, né, uma graduação completa, 3 anos, vou tentar. E foi onde eu comecei ali toda a minha área, estudei bastante a parte toda química que eu queria, e já tinha disciplinas também voltadas para a parte agrícola e meio ambiente, e aí eu cheguei no final do curso e foi quando eu tive uma disciplina muito especial, que foi chamada Biotecnologia Aplicada. A professora dessa disciplina, ela fez o mestrado, o doutorado dela voltado para biorremediação. E foi Caramba, ela que me introduziu ao tema. sei. Porque eu cheguei no final da faculdade, eu fiquei assim, tá, que legal a gente estar estudando e termos indústrias pensando em fontes renováveis de energia, não dependermos só do petróleo, mas mesmo uma indústria de fontes renováveis, ela ainda polui, né? Bastante, né? Assim, todo o processo ele vai poluir, né? Vai ter. Não deixa de ser um processo industrial. Então, toda a indústria polui. Eu peguei. O que acontece depois? Sabe? Tipo, quem vai cuidar dessa parte? Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante. E eu já gostava muito das áreas de bioquímica, microbiologia. E aí, no final, biotecnologia, essa professora me apresentou, a Maria. E a gente foi conversando. Eu já comecei a ter bastante interesse em área acadêmica. Peguei, bom, vou tentar o mestrado em microbiologia. Aí foi onde eu fiz o mestrado e doutorado na Unesp, em Jabuticabal, em microbiologia agropecuária, mas eu sempre foquei bastante sobre microbiologia ambiental. Então, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei sempre com qualidade de água, né? Comecei trabalhando com qualidade de água superficial, Não e aí tinha no o lance da doutorado, piscicultura? Não tinha alguma coisa de piscicultura nessa história? sim, sim. Olha aí, No tá meu vendo? mestrado, olha até onde eu fui, A gente fez um né? podcast de aquarismo aqui, né, e tal, então a piscicultura é um aquário grandão. Sim, sim. Não, que nada, ô louco, os piscicultores ficam Não, bravos com a gente. vou ficar, desculpa. Mas foi quando eu trabalhei, porque eu queria uma oportunidade de trabalhar com água, né? Então a gente tinha alguns projetos, e dentro da Unesp de Jaboticabal tem o Centro de Aquicultura, que é o CAUNESP. Peguei, vou aproveitar a oportunidade, trabalhar, e foi onde foi apresentado a aquicultura. Peguei, bom, vamos trabalhar com qualidade de água. Nada melhor do que eu ter dois meios extremos, né? Sim, Um oligotrófico e outro trofizado. sim, sim, sim. E foi onde eu foquei todas as análises. Foi quando nós fizemos análises químicas, físico-químicas de água e depois microbiológica, né? Que foi um período ali onde estavam surgindo as primeiras tecnologias de sequenciamento de última geração, que é o que a gente tem lá de sequenciamento de DNA e tal. Eu ainda peguei a transição no meu mestrado, então fiz toda uma análise de diversidade de bactérias justamente para entender os nutrientes físico-químicos, os nutrientes em si, né, Sim. químicos,
eles são alterados nos dois meios, qual é a minha população de bactérias? Sim. Então a gente fez essa avaliação no tempo de seca e de chuva. E aí os resultados realmente mostraram o que a gente já esperava no meio eutrofizado, uma população de cianobactérias muito grande, que era justamente elas que causavam todo o aspecto verde que a gente tinha, e no meio oligotrófico, bactérias assim mais amigas do meio ambiente em si, que não, né, usar esses termos de mais amigas, não produziam toxinas, inclusive estavam ali auxiliando bastante na ciclagem de carbono. E aí, finalizando a parte, aí a pessoa, mas por que piscicultura? Eu falei assim, porque piscicultura envolve utilização muito grande de recursos hídricos, né? Então, tipo, é uma atividade que, se não for controlada, ela é uma das atividades mais poluidoras de recursos hídricos, né, continentais. E também está mexendo ali com vidas, né? É com peixes. A ideia também era ter um estudo que fosse subsidiar as pessoas que trabalhassem exatamente com toda essa parte de meio ambiente, do crescimento, desenvolvimento dos peixes. E aí, pula para o meu doutorado, que aí eu continuei trabalhando na mesma área, foi o mesmo laboratório, mesmo orientador, eu acho que a gente foi seguindo. E aí, no doutorado, já estava bastante a questão toda das tecnologias de sequenciamento. E eu trabalhei aqui no Zoológico de São Paulo, na fazenda do Zoológico de São Paulo. A gente fez uma avaliação ali de algumas amostras de água e de solo, pegou esses dados ambientais, fizemos análises químicas, e fizemos sequenciamento genético, né, para avaliação de bactérias. Caramba. E genes, né, de todas as amostras que a gente tinha ali, e eu tive muito dado. Diferentemente da microbiologia clássica, né, que eu acho que já é interessante citar aqui, eu trabalhei bem pouco com microbiologia clássica. Eu trabalhei muito com a microbiologia molecular, né, tanto em biorremediação quanto, inclusive, na área da saúde. É isso que eu ia falar. Para a biorremediação, uma das coisas muito importantes é saber, vou falar em termos leigos aqui, o DNA da bactéria, né, que a bactéria Sim. pode atuar nos processos ou da degradação aí do BTEX, né, dos combustíveis, dos hidrocarbonetos, quanto na desclorinação ali dos solventes clorados. Então, principalmente na desclorinação, é fundamental saber o DNA da bactéria. Então, esse processo que você trabalhou poderia ajudar nessas duas verificações? Sim, totalmente, porque aí você tem a amostra ambiental, você coleta ela, passa por todo o processo de extração de DNA, vai para o sequenciamento, e depois os dados de sequenciamento, você tem todo um trabalho ali de banco de dados. E aí você vai lá e consegue identificar essas bactérias. Então dá para falar com o laboratório da universidade, no caso da Unesp Jaboticabal, que poderia ser feito lá. Poderia ser feito lá. Inclusive lá a gente, não sei como está atualmente, faz tempo que eu saí, mas lá a gente tinha um laboratório multiusuário que fazia exatamente alguns testes para pessoas de fora. Isso já fica bastante interessante, que aí vem você, né, que a gente estava conversando também, de unir o meio acadêmico com o corporativo. A gente tem que caminhar, na minha visão, permanece a mesma, desde quando eu saí do meio, a gente caminhar junto, né? Que aí a gente consegue ir auxiliando. E ainda mais essa parte de análise microbiológica, molecular, que a gente não precisa de acreditação. Pois é. Né? Então, você acaba ajudando ali as amostras. Aí vem às vezes o pessoal pergunta, mas e a confidencialidade? Do mesmo jeito que você assina uma confidencialidade com um laboratório privado, você assina uma confidencialidade com um laboratório acadêmico. É lógico. Eles vão querer publicar? Sim, mas ao mesmo tempo, não pode falar de onde veio essas amostras, você descaracteriza toda ela. Existem várias empresas privadas assim que fazem isso hoje em dia, né? Então é interessante saber disso, né? É importante que as pessoas saibam. Fala com o Aylan, ou então vai lá na Unesp de Jaboticabal, saiba que existe essa possibilidade e Sim. ajeita para fazer. Senão, as pessoas aqui mandam para os Estados Unidos, para o Canadá, Universidade de Oklahoma, não sei o quê. Pô, de repente é um jeito de ajudar a universidade aqui e, ao mesmo tempo, a universidade ajudar o mercado, né? Do jeito que você falou. Sim, e é uma união, né? Porque eu citei a Unesp, mas, por exemplo, eu sei que a USP Piracicaba também tem. Eu não sei como tem a USP São Paulo, nunca tive muito contato aqui. Eu sei que, inclusive, no Nordeste tem um laboratório que tem de uma das universidades. E é bem isso, né? O mercado vai lá e ajuda a universidade,
né? Seja financeiramente, seja para gerar pesquisa também. Pois é. Porque pode ser criada essa parceria. Você chega com um problema, né? O problema é esse. Vamos lá, universidade, vamos fazer. Me ajuda aqui, né? Sai mais barato do que mandar para o exterior. E aí depois a universidade te devolve, olha, eu tenho isso. Você coloca no computador, coloca a amostra e em tempo real ele faz o sequenciamento que você precisa. Né? Então, assim, e aí uma das ajudas que eu tive bastante foi, tive esse tanto de dado, fui para a Austrália. Chegamos com muitos dados, fui para a Austrália. Me ajuda a tratar esses dados? E foi quando na Austrália eu conheci a bioestatística, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar com bastante estatística, análise de dados. Foi graças à Austrália que eu acabei na consultoria. Eu pensei que tinha sido aqui depois no pós-doc aqui, então foi. Conta essa aí. Foi na Austrália. Por quê? Eu saí do Brasil sozinho, né? Tipo, vou passar um ano na Austrália, naquele inglês com aquele sotaque, né? Maravilhoso. A gente sabe inglês mais ou menos, chega lá, então a gente vê que não sabe nem em português, né, direito. A gente chega, yes. E foi justamente próximo de quando a gente tinha perdido a Copa pela Alemanha. Sim, vixe. Então todo mundo, você é brasileiro? E o 7-1? Nem vi o jogo, nem gosto de futebol, pô. Né? A gente começava a usar um pouquinho isso, mas aí foi legal. Aí sim, foi, né? Para mim, acho que a Austrália foi uma experiência incrível. Lá, inclusive, conheci pessoas que trabalhavam já com a parte de biorremediação de clorados em água subterrânea, fazendo várias questões. Só que aí a ideia foi, né? Fui para a Austrália sozinho, fui conhecendo pessoas, até um dia que a gente, acho que estava no happy hour com os amigos, fui para um bar, né? Tipo, acho que depois de uns 3, 4 meses que eu estava na Austrália. Fui para um bar, e aí, né, o pessoal do meio acadêmico ou de consultoria, alguns, inclusive, a gente chega no bar, antes de a gente falar qualquer assunto, a gente vai falar o quê? De trabalho. Claro. É claro, não dá pra gente falar de outra coisa. E aí a gente estava lá conversando, aí de repente saem umas palavras em português, saem umas palavras em inglês. Aí uma pessoa atrás de mim meio que foi lá e me chamou assim, falou assim, você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Tanto é que essa pessoa é o Silas, né? O Silas conhecemos lá, é muito amigo meu, inclusive. Legal. Geólogo, né? Geólogo. Que é da BTX, não era da BTX? Sei lá, né? Eu acho que hoje ele tá como geólogo independente, eu não tenho certeza mais, preciso confirmar com ele. Mas enfim, aí ele me contou, tudo bem e tal, é que eu vi que você estava falando de biorremediação. Caramba! Aí eu, né, que eu trabalho, porque justamente uma das partes também, o doutorado era voltado para biorremediação já. Ele, não, porque eu trabalho, eu sou geólogo, né, trabalho com hidrogeologia, e eu justamente no Brasil trabalho com remediação. Caramba, que loucura! Tipo, né, aí você para tudo e você vai, eu precisei ir para a Austrália, né? Encontrar o cara, nossa senhora! Não, dentro de um bar. Aí eu, tá bom. Foi engraçado, assim, a gente chegou, foi num bar, a gente começou a conversar, aí fomos embora juntos, continuamos contato. Ele voltou pro Brasil antes, que ele estava numa época de intercâmbio. Nessa época, eu acho que ele trabalhava na BTX, foi em meados de 2015, né? E eu fiquei até o final do ano, eu voltei pro Brasil. No que eu voltei pro Brasil, eu tinha que, né, finalizar minha tese. E aí minha tese seguiu 2 lados. Eu segui esse lado da molecular e eu segui um outro lado que foi voltado para a produção de bioemulsificante. Então, foi. Vixe Maria. Que aí, sim, isolei uma bactéria da água, que é difícil de isolar, e fiz ela produzir um bioemulsificante que eu testei em alguns óleos. Justamente para ter uma parte mais prática ali também. Não que a molecular não seja prática, mas às vezes eu cheguei no momento que eu queria ver alguma coisa ali. DNA você não vê, né? Você vê letrinhas, ATGC. Sim. Né? Enfim, fui lá, terminei, estava finalizando meu doutorado, fui defender minha tese. Aí eu lembro que, conversando aleatoriamente com o Silas, ele disse, quando você for defender sua tese, você me chama. Aí ele foi assistir minha defesa, passou um ano, e aí no final já no meu doutorado, eu cheguei num momento bem filosófico, assim, que eu amo pesquisa. Eu acho que a gente tem que incentivar, sim, a pesquisa no Brasil. A gente precisa muito... A gente tem muito potencial de fazer pesquisa. Eu acho que ciência no Brasil ainda não é valorizada como deveria ser. Tem cientistas incríveis aí pelo mundo. E nosso Brasilzão gigante do jeito que é, a quantidade de pessoas que eu conheço que trabalham com microbiologia ambiental e dos potenciais que eles têm,
Enfim, aí eu estava entrando para meu pós-doutorado, e aí eu comecei a pensar assim, eu estou precisando de alguma coisa mais prática, né? Gosto muito de ficar aqui, mas eu já comecei pensando numa coisa mais prática. Eu quero sair um pouco do meio acadêmico porque eu quero ter uma visão diferente. Uhum. Eu tinha muito esse pensamento, eu precisava ter um pouquinho mais da vivência fora da academia para que quando eu Certo. chegasse em sala de aula para ensinar, eu conseguisse mostrar para o aluno como as coisas casavam, como as coisas acabam ficando. Enfim, veio essa ideia, comecei a pensar em consultoria, aí você olha meu currículo, né? Tecnólogo em biocombustíveis, mestre e doutor em microbiologia, o que uma consultoria quer com um profissional desse? Aí, obviamente, eu comecei a ouvir os primeiros nãos, mas normal, né? Porque eu entrei na faculdade já com 18 anos. Eu finalizei tudo com meu doutorado, eu defendi com 26 anos. Então, eu defendi com 26 anos, e com meados de 26 ali já fui entrando no meu pós-doc, mandando currículo e baixo naquela, né? Sem experiência. Sim, pois é, pois é. Mas e toda a minha experiência acadêmica? Não vale nada, né? É um negócio interessante isso que ocorre no nosso meio. Se você já tem experiência, tem muito emprego para você. Se você não tem experiência, não tem emprego. Mas como é que você vai ter experiência se você não tem emprego, né? É duro, né? Sim, sim, é duro. Foi exatamente esse meu processo. Eu era a pessoa que tinha saído, eu era profissional da área química, da área de meio ambiente, tentando consultoria. A ideia que eu tinha, deixa eu fazer a entrevista que eu mostro o que eu sei. Uhum, uhum. Mas eles barram no currículo, a gente entende que deve existir muitos processos aí de seleção de RH. E aí eu conversei com o Silas naquela época, olha, eu estou tentando mudar de área tal, e mandei meu primeiro currículo. Passou os anos, aí eu acabei fazendo um pós-doc, que aí assim, não tem vaga no momento aqui na empresa, mas assim que tiver a gente pode conversar. Ele assim, deixa aqui no nosso banco de currículos em si, e aí eu peguei e fui mandando para outras empresas também, porque aí eu acho que entra também outra coisa, né? Interior de São Paulo e São Paulo, né? Você está no interior de São Paulo ali, as pessoas olham o seu currículo, nossa, mas ele está no interior. Será que ele vai vir para cá? Será que tem esse período É de verdade, é adaptação? verdade. Será que ele aguenta Sabe? São Então, Paulo? Porque não é mole, né? será que não? Não é. Né? Tenho amigos até hoje brincando, me zoando do sotaque, né? Mais forte, assim. Peguei, gente, e aí fui tentando outras consultorias, outras empresas mesmo lá do interior, mas aquilo, né? Sem contato, peguei, vou tentar um pós-doc. Só que aí, infelizmente, eu entrei naquele período de cortes do governo. E aí eu fiquei um tempo de pós-doc na UFSCar, trabalhando com ecologia microbiana e estatística, já que eu já tinha ido para essa área. E aí a gente não, eu tinha um tempo, né, que a gente é brasileiro, a gente sabe como volta, então fui para a Austrália, juntei dinheiro porque eu não precisava gastar tudo. Aí dólar para real, Eu me aguento um pouco aqui ainda. eu me aguento um pouco aqui ainda. Aí eu me aguentei um pouquinho ali e fui levando o pós-doc, a gente foi conversando, aí a gente trabalhou bastante no laboratório do professor, que era num departamento de hidrobiologia, inclusive. Então, a gente, na época, a nossa ideia era estudar vias de degradação de cianotoxinas. Então, que já estava realmente já para biorremediação. E veio um negado do CNPq. Aí foi quando eu peguei, gente, não dá mais. Já tinha sido negado outras bolsas e comecei a procurar emprego. Aí, né, antes de chegar na consultoria, a gente começa a chegar um momento que eu cortei todo do meu currículo. Peguei, quero um trabalho. Sim, sim. Tira esse Até que chegou. doutorado, tira esse negócio aí, só deixa. O interessante é que chegou uma época que eu deixei a graduação. E eu tinha que explicar o que eu fiz em 6 anos da minha vida. Eu fiz uns negócios aí, né? Então, é preferível falar Exato. que ficou andando pelo mundo do que fez doutorado, né? Não, no Brasil, tava naquela época, até hoje ainda, eu acho que o pessoal às vezes quando precisa. Mas foi assim, aí foi chegando no final, e aí eu não desisti de mandar currículo, então de tempos em tempos eu sou louco do Excel, aí tinha de tempos em tempos os currículos que eu mandava. Eu peguei e vou repetir mandar os currículos novamente. Aí eu mandei os currículos novamente, calhou de ter uma vaga na BTX. E o currículo chegou para o Silas selecionar. Caramba. Ele, olha, eu conheço, Uhum. traz para entrevista. Fiz entrevista com a Amanda, que é minha gerente atual, com o RH também e tal. Gostaram, fui contratado. Olha aí. Né? Foi depois de tempo, mas foi assim que eu caí na consultoria. Era uma coisa que eu já queria, justamente porque eu queria entender esse outro lado. Eu já tinha toda aquela visão acadêmica de biorremediação,
e de remediação em si, porque durante o meu doutorado eu fiz outras disciplinas, e uma das disciplinas foi uma disciplina de processos oxidativos avançados, que envolve todo o processo de Fenton, oxidação. Sim. Então, foi algo que eu já estava me interessando. Então, eu tenho quando o pessoal pergunta, Alan, o que você é? Eu peguei, sou um profissional da química e microbiologista. Então, assim, por isso que eu acho que no início eu cheguei e falei assim, gente, eu sou um profissional da área ambiental multidisciplinar. Porque eu tenho esse conhecimento da química ali, tenho da microbiologia, e eu vejo que a microbiologia me agregou, porque não é só você chegar e olhar, é essa bactéria, mas eu tenho a bactéria X em um meio com muito nitrito ou nitrato, né, e anaeróbio. Certo. Então você tem que fazer uma avaliação de dados integrados. Sim, né? com certeza, com certeza. Então isso que me levou. Então era algo que eu já queria, surgiu a oportunidade, eu peguei, vou abraçar. E eu não largo mais. E aí, quando você começou, o que você fazia na consultoria? Não era microbiologia, você descrevia sondagem, fazia relatório e tal, é isso aí? É isso aí, o que todo mundo começa, descrever sondagem, escrever relatório, e uma coisa que eu sempre gostei muito, né, que tem muito química, né? Sim. Obviamente. Primeiro eu comecei aprendendo geologia. Sim, pois não é mole, né? Chega lá, areia, argila, o que é isso aqui, né? Aí eu cheguei assim, gente, o que é argila siltosa? Pera, eu já tinha tido aula de pedologia na graduação, porque como, né, envolvia um pouco da parte agrícola, então eu já sabia alguma coisa. E aí eu comecei a estudar. Aí eu tive apoio de várias pessoas dentro da empresa, dos meus colegas também. Inclusive, que foi uma coisa engraçada, que eu acho que eu sempre gosto de contar, que eu cheguei ali e eu sentei do lado de uma estagiária, a Thaís. Aí a gente começou a conversar lá, então era a pessoa, a Thaís, a minha amiga até hoje, a gente é super próximo, é uma das minhas melhores amigas aqui, e aí a gente pegou e começou a conversar, e ela muito comunicativa, eu peguei, me ajuda nisso, e ela foi me ajudando, ela é estagiária na época, e aí a gente descobriu que a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha aí! A partir daí era festança, né? Era só festa. E aí fui aprendendo. Então aprendi geologia, fui descrever. Aí foi onde eu fui acompanhar sondagens, instalação de poço. Tanto é que meu primeiro projeto foi justamente um projeto com a Unepal, que foi um empreendimento sendo construído numa antiga área de poço de combustíveis. Então eu já cheguei com a Unepal, assim, eu olhei assim, gente, eu acho que de primeira impressão, é só bombear. Tá. Bombeia lá pra você ver, então. Só bombeia. Mas foi isso, a gente não trabalhou nisso, mas aí a gente depois eu fui avançando nos projetos, conversando um pouquinho, vendo a parte de ozônio, né, que a gente trabalhou bastante com ozônio lá na empresa, aí SVE também, então eu fui migrando por todos os sistemas. E tentando a biorremediação, né, aos poucos, mas é aquilo, né, que entra no que a gente conversou. E também vários diálogos. A biorremediação ela demora um tempo. Sim. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo para remediar a área, certo. Porque o importante, a gente tem aquela questão do tempo para o termo de reabilitação. Certo. Se o cliente é do setor imobiliário, isso é particularmente importante. Né? Mais importante até do que a própria remediação. Sim, é a mistura. A gente tem que ser técnico, né? Nós temos que ser muito técnicos ali, tomar decisões rápidas, Sim. Né? E ao mesmo tempo pensar do lado do cliente também. Não é algo que a gente consegue ignorar no meio. Sim. Né? De todas as coisas que vão acontecendo. Então, às vezes não dá certo, mas a gente já tem vários projetos e estamos idealizando alguns projetos, né, de biorremediação. E nesse meio tempo, enquanto as idealizações vão acontecendo, a gente continua estudando. Sim. Que é uma coisa que eu faço bastante, né? Eu adoro estudar. Então, terminei o doutorado, fui fazer o quê? Especialização no Senac. É isso aí. Ainda bem, né? Ainda bem para nós, né, que você foi lá. Que aí a gente foi, né, na turma 8, fiz a especialização em remediação de áreas contaminadas, que ali foi onde abriu a mente, né? Foi onde abriu minha mente para muita coisa e continua abrindo caminhos em si, principalmente na parte de hidrogeologia, geologia que a gente foi trabalhando, e também dos meus colegas de turma. Sim, né, tem várias experiências diferentes, né? Os seus colegas ali, né?
Sim, são várias experiências. Inclusive, a gente troca. Então, alguns colegas que já trabalham com biorremediação vêm conversar comigo aí, onde eu vou suprindo, né, essas minhas ideias de falar de microbiologia, de vamos conversar ali. Então, a gente vai trocando bastante ideia e a gente tem um grupo bastante unido até hoje. A gente terminou em 2021. Foi durante o ano. Agora estou meio perdido. É. Durante o ano de 2021, isso mesmo. Foi durante o ano de 2021. Ano só. Sua turma foi a primeira de um ano. Que a gente chegou em 2023 agora, eu tô meio da dúvida. Pois é. Teve o Hack 9 agora, né? Durante o 2022. E é isso aí, de vocês é 8. É a primeira turma de um ano. E aí a gente manteve, assim, bastante contato, a gente vai conversando. Eu também sempre me atualizando bastante, né? Porque uma frase que eu comento é: você pode tirar um pesquisador do meio acadêmico, mas você nunca tira a pesquisa do pesquisador. Ah, sim, com certeza. A gente jeito sempre de pensar, né? De montar, de estruturar o pensamento mesmo, é diferente. Sim, sempre estou pesquisando, olhando todas as coisas novas que vão acontecendo, e aí é que entra a parte, né? Todo mundo pensando muito eu vejo muito isso, o pessoal mandando as amostras para os Estados Unidos. Aí eu, por quê? Mas não tem laboratório no Brasil. Eu peguei, gente, tem. Né? Tem alguns laboratórios privados, tem aqui. Essa união, a gente precisa ter ali esse pensamento de que o meio acadêmico ele está formando um profissional que você pode aproveitar agora. E, curiosamente, você não trabalhou com biorremediação ainda, é isso? Eu trabalhei com atenuação, monitoramento de seleção natural, que é a parte de biorremediação, e eu trabalhei com esse tema quando eu estava na outra empresa, né, na Arcades, que eu fiquei um tempo lá, que foi uma experiência incrível também. É a diferença de você trabalhar na multinacional. Né? Tive um tempo incrível lá, mas aí eu entrei na dança das cadeiras das consultorias. Vixe, né? mas Eu acho que todos os colegas, né, de área, eu acho que estão ouvindo aqui vão entender, né? A gente, uma hora está em uma, depois a gente vai migrando, mas foi um tempo ótimo ali, que foi quando eu trabalhei bastante com atenuação natural. Legal. Todas as ideias que a gente trocou nesse projeto em específico, com a minha coordenadora da época, com a engenheira que liderava mais esse projeto. Então, essa atenuação natural, né, um processo de biorremediação em si, foi muito interessante ver como a gente avalia bastante os dados físico-químicos, né? Então, a gente foi vendo muito aquele cenário de sempre, né? Diminuição dos clorados, né? Tetra, tri e o cloreto de vinila lá. Aumentando cada vez mais. E porque você tem oxigênio no meio, era um meio até oxigenado. O parâmetro físico-químico explica uma parte disso, né? Ele não vai explicar, ele explica o que está acontecendo a redução, né? Mas não explica o porquê que ele para no maldito cloreto de vinilo e não foi para eteno. Aí teria que entrar a microbiologia mesmo, né? Aí que seria o momento. Aí que seria o momento. E aí foi justamente nesse meio dos processos, né? E avaliando também os protocolos IPA de M&A, que existem as 3 linhas de evidência, que foi onde eu comecei a me questionar e depois comecei a questionar colegas. E aí na aula do Senac do ano passado eu deixei esse questionamento para o pessoal e todo mundo veio depois. Gente, isso é verdade? E aí, por que a gente não analisa? Por que não se analisa, não faz análise de bactérias nas áreas contaminadas? Pois é. Né? É um questionamento, pode ser um pensamento, como em ciência, tem sempre os dois lados, as pessoas que concordam e quem não concorda, o que é muito bom, que é assim que a gente gera ciência, né, dos dois lados. Mas por que a gente não avalia? Né? Sendo que a gente tem, hoje em dia, o conhecimento, e a gente avaliando se transforma numa nova evidência. Sim, é isso aí. É isso. Sabe? O Diego falou aqui no episódio dele que ele fala sobre atenuação natural, que é isso, as linhas de evidência são essas, o visual, né, se a pluma diminui, a estatística para ver se as concentrações diminuem, os parâmetros físico-químicos e a bactéria, né? E a bactéria. E é essa avaliação importante para ser feita, sabe? É mais um dado que vai subsidiar toda a sua conclusão. Sim. Sabe? Às vezes, nossa, mas eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, sei lá, por que não está diminuindo o tetracloretano? Você pode não ter a bactéria ali, que é justamente a linha da metagenômica, que foi a linha que eu segui, que a gente parte do princípio de que todo local tem bactérias, tem micro-organismos em si.
Então, se existem micro-organismos, aquele ambiente, aquele local é passível de fazer extração de DNA ou RNA, Certo. de material genético. Certo. Então, se a gente tem isso, a gente consegue avaliar, né, toda essa questão das bactérias que estão ali, porque se a gente pegasse para isolar, o pessoal fala que você perde 99% dos micro-organismos que exatamente existem ali. Então, você consegue isolar menos de 1%. Então, o método molecular ali ajuda muito você entender quem realmente está ali. Porque é uma população pequena. Vai passando o tempo, né? Que elas precisam de tempo. A gente tem que lembrar disso. A contaminação surgiu lá há muito tempo. A bactéria tem que se adaptar também. Que nas aulas que eu falo muito da parte de microbiologia, é a curva de crescimento, que chega uma hora que ela está ali, né? Vai se adaptar, vai crescer muito, vai se estabilizar. Acabou o nutriente, ela vai morrer. Né? Entra na fase de declínio. Então, é isso que a gente precisa ter. Né? Eu acho que é subsidiar esses estudos. A gente está analisando tantos compostos. Vamos fazer os estudos ali para saber com o que a gente realmente está lidando. Mas até hoje, a gente só fez com parâmetros físico-químicos ali, de oxigênio dissolvido, ferro manganês, e está dando certo. Né? Vai ter o dia que não vai dar, né? Então, precisa ter vai ter o dia. A gente já está chegando no dia que não vai dar mais, porque a gente já está chegando naquele momento de que muitas questões estão acontecendo e conclusões precisam ser tiradas. A gente está linha da linha de frente do gerenciamento de áreas contaminadas, mas a gente está linha da remediação tem que solucionar o problema. Para eu solucionar o problema, eu preciso de dado, e de dado a longo prazo. Então, não é só como eu chegar e tirar uma foto daquele momento, que é por isso que a remediação leva mais tempo. Aí na microbiologia é isso, é importante a gente ter tudo isso e caminhando, né, nos dados ali, qual a comunidade bacteriana que a gente tem, como que ela pode influenciar, como que eu consigo manipular o meio para que aquele meio seja importante. Né? Eu lembro que eu já peguei muitos projetos, né, que saíram de uma biorremediação e aí o cliente falou, não quero mais, e vamos para uma remediação física, uma remediação química, né? Acho que, né, os colegas têm muito isso, né? O cliente também sai do mesmo jeito que os consultores trocam de consultoria, os clientes também. Para com esse negócio, eu vou fazer outro negócio diferente, totalmente diferente, com outros caras diferentes aqui. Porque vocês não estão me ajudando. Isso. Mas faz parte do mercado. E já peguei projetos que passaram por biorremediação, e foi muito interessante você analisar esses dados finais de tantos anos, né? Porque ao mesmo tempo que você vê projetos que houve biorremediação, logo no início ali que começou os projetos de injeção de melaço, injeção de cachaça, que às vezes acontecia de ser aquela injeção descontrolada. Teve outros projetos que estava indo bem, mas está demorando demais, mas está demorando por causa do meio. É aquela ideia, o que a gente tem hoje, o que a gente sabe hoje, não tinha como as pessoas saberem no passado. Né? Então, assim, avaliando hoje o que a gente tem, se a gente tivesse feito uma análise microbiológica ali, você conseguiria ter comprovado, você conseguiria ter otimizado aquela sua remediação, principalmente uma biorremediação por bioestimulação. Que bioestimulação é o princípio do quê? Precisamos injetar nutrientes para que esses nutrientes ali alimentem as bactérias, para que essas bactérias se multipliquem e degradem o que eu preciso. As bactérias que eu quero, né? Só que as bactérias que eu quero. Então... Tipo, você não avaliou essas bactérias? Pois é, quais são as bactérias que eu quero, né? Quais são as bactérias que eu quero? E que zonas você está injetando? Nessas zonas elas têm, porque o meio é heterogêneo. Pois é, já começa daí, né? Começa daí. Então, o meio já é heterogêneo. O perfil bacteriano ali vai ser também heterogêneo. Claro. Pode ser que estou julgando que tenha, mas justamente aquela não tem. Ou ela existe, mas está em menor quantidade. Então, você vai lá e avalia que o melhor método não é a bioestimulação, é a bioacumulação. Então, você primeiro bioacumula ali aqueles micro-organismos, para depois você entrar com a bioestimulação. É preciso das dialococóides. Que é que todo mundo sempre vai atrás, são as dialococóides que eu preciso. Ela pode estar numa concentração muito baixa, né? População muito baixa. Ou pode estar em 2 metros, eu quero que ela que esteja em 5 metros, né? Ela não vai descer Isso. sozinha. Isso. Então,
usa uma bioacumulação, depois você vai lá, volta com a bioestimulação, que aí você misturar métodos, que é o que a gente sempre falava muito nas aulas, depois com os colegas de turma, esse mix das técnicas, e principalmente quando a gente fala de biorremediação. Sim. Sabe? Biorremediação é um dos métodos mais sensíveis que a gente tem ali. Biorremediação englobando atenuação natural monitorada. Né? Por que é monitorada? Né? A gente tem que saber o que está acontecendo ali. Não é, durante as aulas a gente sempre ouve muito assim, não é só você deixar. Isso. Muito pelo contrário, não é? Sim. Você realmente está avaliando ali. Sim. E eu vou ser sempre o defensor de avaliação microbiológica para a biorremediação. Isso vai ampliar o cenário. Isso vai ampliar o entendimento que você tem do meio. A gente sempre fala muito do modelo conceitual. Precisamos manter o modelo conceitual atualizado. Por que nós não atualizamos também o modelo conceitual microbiano? Eu falei muito de bactéria, porque a minha especialidade é bactéria. Mas tem os fungos também, né? Sim. Tem algas, tem depois os lados da fitorremediação. Sim. Então, o mundo microbiano, a gente precisa manter esse modelo conceitual atualizado no cenário total. Sim. Então, eu preciso entender a geologia, como está onde foi meu foco de contaminação, como a minha contaminação está caminhando, está gerando vapores, não está? Quero estratégia de biorremediação. Então, vamos fazer a investigação para remediação. Na etapa de investigação para remediação, vemos as viabilidades. Mas para você avaliar uma viabilidade de biorremediação, porque às vezes chega, mas meu cliente quer biorremediação, vamos fazer. Mas como que você vai propor a biorremediação sem ter feito uma avaliação prévia? Dá certo na maioria dos casos? Dá. Mas será que dá mesmo tão certo? Porque essa otimização, eu fico pensando muito nesse processo. A gente sempre pensa muito em melhoria contínua, né? Eu acho que esse pensamento, né? Nós, como seres humanos, estamos sempre evoluindo e que a gente espera que a gente evolua para melhor, né? É o esperar. E aí, no meio da consultoria, da pesquisa em si, a gente está avançando muito rápido com tudo. 2012 começou-se o sequenciamento de que eles chamavam de nova geração. 2014, que eu já estava no doutorado, período de 2 anos, já tinha migrado para o sequenciamento de segunda geração. Hoje em dia, a gente tem em linguagem mais popular, é como se fosse realmente um pendrive. Então, olha como a gente vai evoluindo, olha como os preços também foram diminuindo das análises. E como é que é a amostra para analisar os micro-organismos, o DNA, sei lá? É uma amostra de solo? E quanto? É tipo um frasco? É um vaio? É um monte assim? Como é que precisa? O que é importante para a gente avaliar nessas amostras de solo é não ter preservante, principalmente para amostra de solo. Certo. Eu acho que o importante é a gente avaliar solo e água subterrânea. Né? As bactérias podem se repetir ali, sim, porque elas estão no meio, né? O meio é o equilíbrio físico-químico. Existe lá, tem-se ali o equilíbrio microbiano, mas para amostra de solo, quando a gente está usando aqueles frascos de boca larga, né? Pode ser coletado o frasco de boca larga. O vaio não seria tão interessante, porque geralmente a gente tem ali um preservante que pode acabar destruindo ali as amostras, as bactérias. Mas então sempre pegar o boca larga, por exemplo, que é o mais comum, que vou utilizar a boca larga para metais. Né? Então a gente já consegue pegar uma alíquota dessa amostra, porque é uma alíquota muito pequena. Certo. Varia muito do protocolo, mas às vezes 2 gramas, 5 gramas. Pouquinho muito mesmo. pequeno. É pouquinho mesmo. Então daria para aproveitar essas amostras. E para água subterrânea, dos métodos que eu sempre utilizei é você filtrar a amostra de água subterrânea naquele filtro de 0,22 micro, 0,45. Sim. Então, se você estiver interessado em bactérias só, o de 0,45 micras, que é o que geralmente a gente filtra para metais, já serve. Sim. Se você quiser uma análise muito mais... quero saber também de outras células ali um pouquinho menores, o de 0,22. Certo. Então, você filtra essa amostra e sempre de gelo. Gelo é essencial nesse momento. Então, tanto a amostra de solo quanto a amostra de água, que você vai ter filtrado lá em campo, você coloca no gelo. Certo. Já aconteceu de pegar a amostra de água no frasco, né, próprio para água, e fazer essa filtragem no laboratório. Olhando assim nas questões teóricas, material genético, a bactéria vai morrer. Certo. Ela morreu porque ela saiu do meio. Mas o DNA dela está lá ainda. Certo. Né? Então, não tenho tempo de filtrar essa amostra em campo. Então, pega essa amostra, coloca no gelo, leva para o laboratório e faz todo o processamento dela.
né? E aí, inicialmente é isso, mas aí depois cada laboratório tem um protocolo diferente. Olha, eu quero receber sua amostra já filtrada. Uhum. Eu posso filtrar sua amostra aqui, só não congela a amostra, tá? Mas são coletas simples. Durante a pós-graduação em si, a gente coletava geralmente amostras de 20 centímetros. Eu gostaria muito de um dia ter coletado umas amostras mais profundas. Uhum. Uma contaminação em um perfil, em um Sim, ponto, sim. né? Que é o meu foco. Então eu coletaria na porção, a porção acima ali, para eu entender, e justamente no foco da contaminação, porque é ali que me interessa. Mas é bom você entender aquele perfil também. Eu coletaria também na mesma unidade do estratigráfica que está contaminada, fora da contaminação, né, para ver o que tem ali, né, o que tinha antes da Background. contaminação. Que é a amostra de background. E aí, então, você recomenda que a pessoa procure os laboratórios, ou você já sabe um, assim, fala, vai nesse aqui que tem certeza que tem. Privados? Tanto faz, qualquer um. Olha, que a gente conversou bastante foi a Superbac, Uhum. né? A Superbac estava fazendo sequenciamentos ali. A gente conversou com o pessoal no ano passado, no curso da ESAS e também na disciplina. Uhum. E no Brasil, eu sei que tem um laboratório no Sul, que ele faz umas análises para alimentos, mas eles também fazem sequenciamento. Uhum. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei desses dois e depois das universidades, né? Deve existir outros laboratórios, mas não estou mais tanto nesse meio dos sequenciamentos em si. Certo. No Tenho mínimo amigos na que têm. Unesp Jabuticabal tem, isso aí é certeza. No mínimo na Unesp de Jaboticabal tem. E também na USP de Piracicaba. Legal. Né? Que são duas faculdades voltadas para a parte agrícola e que estão avançando bastante. Que inclusive foi uma coisa que a gente conversou bastante com o Rodrigo Cunha, e a gente vai falando um pouco de microbiologia ali de vez em quando, e ele mandou umas notícias da FAPESP, né, falando que, olha, a agricultura está diminuindo o uso de fertilizantes químicos e está usando biofertilizantes. E é graças à ajuda da microbiologia. Sim. E aí eu paro para olhar assim a agricultura, né? Muitas vezes que a gente tanto olha para pesticidas, os herbicidas que estão tantos poluentes, eles estão mais avançados na área de sustentabilidade e uso de micro-organismos do que o próprio meio ambiente. É que a agricultura é muito grande, né? Então tem ali o pesticida e tem também a microbiologia, tá certo. Que até fica um pouquinho de provocação, né? Sim, lógico, é curioso, né? Não deixa de ser curioso, porque justamente a gente olhar para você fazer essa avaliação, porque o pessoal, mas o que adianta eu ter esses vários nomes de micro-organismos? Eu tenho Pseudomonas aeruginosa, tenho Clostridium, tenho, sei lá, outros nomes agora que não me vem à cabeça. O que eu faço com isso, gente? É você pegar esses nomes, às vezes você não precisa chegar, a gente tem lá, né, filo, classe, gênero, ordem, família, espécie, não precisa chegar tanto. Você pode parar ali em família, ordem, que você já vai ter um grupo bem grande de bactérias. Sim. E o próprio Google, né? Aí você vai para a pesquisa acadêmica, né? Você vai para a pesquisa dos artigos. Olha, eu tenho que Firmicutes, que é um grupo de bactérias, eles são responsáveis por degradação de matéria orgânica. Ou você simplesmente vai juntando, é bem aquela questão de pesquisa. Firmicutes mais tetracloretano. Certo. Vai ter algum trabalho da área acadêmica que já provou que alguma dessas bactérias degradou. Então, você tem todo esse subsídio teórico. Várias revistas científicas, eu gosto muito de citar a PLOS ONE, que ela tem um acervo de revistas de artigos bastante interessantes, e também tem a Frontiers in Microbiology, que ela trabalha bastante com microbiologia, ela tem vários artigos voltados para biorremediação. Eles têm, inclusive, uns tópicos de biorremediação ali, e quem trabalha bastante com biorremediação, eu já vi a maior parte dos trabalhos que eu vi são chineses. Sim, é isso aí. Eles estão bastante avançados ali, indo para frente, então, quando alguém fizer alguma análise, não assustar. Tipo, assustei, o que eu faço? Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. É Google. E, ao mesmo tempo, se é uma empresa, né, se é alguém que está fazendo vários trabalhos com biorremediação, você consegue criar um banco de dados.
Eu sei que a Firmicutes ele é responsável por XYZ, você já deixa ali. Eu sei que o outro grupo de bactérias vai ser responsável por W. Sim. Eu acho que isso é bastante interessante, porque às vezes o pessoal chega e olha, meu Deus, muito dado. Não é você olhar a minoria, é você olhar a maioria. Certo. Né? Porque se você está tendo uma primeira impressão, eu vou olhar quais são as bactérias com maior diversidade ali, tipo, quais são as bactérias os organismos ali que eu tenho maior concentração, para entender o meio. Depois você vai vendo os que estão em menor concentração, eles vão dar subsídio ali para suas análises. É realmente por isso que é importante. Equipe multidisciplinar. Sim. Vamos sentar, vamos avaliar, olha, eu tenho isso, socorro. Tá certo. E nessa junção da área acadêmica, que é o que o pessoal pode ajudar. Né? Então, olha, vamos fazer um acordo, eu levo as amostras para vocês, a gente faz esse acordo financeiro, vocês fazem um sequenciamento e vocês podem fazer análise de dados? É muito completa? Não, eu quero saber se tem capacidade de degradação. Sim. O pessoal vai te entregar um relatório. Sim, sim. Já diminui um pouco e esse relatório já pode servir uma publicação. Sim, pois é. Para mim, é que na minha cabeça, às vezes, fica muito como um efeito dominó para trabalhar. E como é que você está vendo o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas? Olhando por esse lado que você está dizendo, a junção do meio acadêmico com o nosso dia a dia, o seu dia a dia, né, de consultoria aí, você está inserido nessa roda viva aí, você vê como possível, você vê como provável, muito difícil, como é que você vê o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas nesse quesito aí? Eu acho que o futuro é a junção. Né? A gente já vê alguns movimentos ali de junção mesmo, justamente porque a gente está ficando com cada vez mais questões complexas. Né? Então, os contaminantes emergentes estão aí. Então, a gente está precisando ali dessa junção cada dia mais, justamente para compreender melhor o meio físico. Né? E aí eu acho que o ESG vindo também vai auxiliar bastante. Porque a gente tem todo o lado da sustentabilidade, tem o lado da governança ali, que eu acho que vão casando bastante, vai acabar casando bastante também com o gerenciamento de áreas contaminadas e o lado social. A consultoria tem um caminho, investir em pesquisa e inovação, ou continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Sim. Mas eu acho que quem continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez, não vai conseguir avançar para os desafios que a gente tem. Porque agora nós temos, né, os organoclorados, BTEX, PIFAS e PIFOAS. Daqui a pouco, a gente vai começar a olhar. Vai saber, a gente vai começar a olhar. São milhões de substâncias no mundo e a gente olha o quê? Eu vou chutar um número baixo, que eu vou... Pensando na área de volta varredura, 40? Não, na EPA tem 1000. Né? Sendo que nós temos, sei lá, centenas de milhões de substância. Sim. Né? E a gente tem que olhar isso. E avaliar também o que está acontecendo, né? A gente está chegando num momento de crise hídrica. Todos os anos a gente está vendo lá, olha, tá feio aqui, baixaram. Tá feio aqui. E aí sempre vem aqueles projetos do uso de água subterrânea, né? Para a gente fazer alguma coisa. Olha o tanto de polígono de restrição que a gente tem. Pois é. Talvez agora, falando agora, não seja algo que é significativo, mas eu acho que para o futuro já é algo importante da gente olhar, né, para o futuro bem mais recente, não um futuro de 30 anos, mas eu acho que um futuro de 10 anos, máximo. Eu acho que é algo que a gente precisa voltar os nossos olhos, e eu acho que é essa junção com a vida acadêmica ali que a gente vai conseguir chegar em algumas soluções. Existem diversas patentes surgindo de novos produtos remediadores. Eu acho que, modéstia à parte, a biorremediação é a solução mais interessante. Temos ali uma área contaminada, vamos colocar um polígono, por que a gente não simplesmente não, né? Acho que simplesmente falava muito forte. Por que a gente não começa a olhar se está tendo uma atenuação? Sim. No mínimo isso, né? No mínimo isso. No mínimo isso. Então é uma opinião, eu acho que é uma opinião bastante pessoal mesmo, né? Bem de Island, assim, tipo, vamos olhar aquilo, sabe? Quantidade de polígono que a gente tem, áreas contaminadas, por que a gente não pode utilizar essa água? Só que aí tem outra vertente. Mas em São Paulo tem Pinheiros e o Tietê que estão completamente contaminados. Tá, então
vamos fazer outras ações conjuntas ali. O Tietê e o Pinheiros Contaminados são áreas para gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então eu E acho que essa também, né, junção... é aquela coisa, né? Ah, a rua tá suja mesmo, então eu vou fazer cocô no chão, pô. É duro, né? Não, é É complicado. um Então, assim, pensamento esquisito isso aí. a gente precisa começar a mudar esses pensamentos e ir indo. É claro, a gente sabe que envolve várias coisas, envolve questão financeira, questão de prazos, questões técnicas. Fica difícil de listar, Pois é. né? Mas assim, se a gente pudesse, num momento, pisar no mundinho ideal, Uhum. né? Seria muito interessante a gente começar a avaliar isso logo. Sim. A saída para não se gastar tanto dinheiro, né? Se a preocupação é essa, é realmente a gente começar a olhar novamente os monitoramentos, os polígonos. Sim. Que, inclusive, foi essa ideia dos polígonos quem realmente abriu um pouco o meu olho foi o Rodrigo. Sim. É, Sim. Rodrigo Fala Cunha. A gente bastante foi, disso aí, com razão. É isso aí. né, e com razão. Aí foi uma coisa que ele pensou. A gente estava conversando sobre microbiologia. Aí eu falei que eu tenho algumas ideias, estou pensando em algumas coisas voltadas para a microbiologia também, que foi inclusive aqueles textos, na época que eu comecei a produzir no LinkedIn, aí eu parei, porque eu gosto muito de escrever. Né? Eu acho que isso vem da parte do meio acadêmico, que a gente vive escrevendo, aí escreve TCC, dissertação, escreve tese, escreve artigo científico. Então eu gosto muito de escrever. Então esse é um dos projetos que eu pretendo voltar também, né? Para falar um pouco mais de microbiologia. Eu acho que é importante a divulgação, né? Eu não posso ser a pessoa que falo sobre a importância do meio acadêmico e do meio corporativo se unirem, se eu mesmo não estou ajudando no auxílio da divulgação de ciência. São projetos meus, que são projetos pessoais, e nisso auxiliar Legal. mesmo esse Legal. entendimento, né? Sim. Foram os textos que eu comecei e parei, porque a gente passa por uns Nossa. momentos Sim, é muita coisa, né? A gente sabe como é que é. que vai passando, mas aí é um dos projetos que eu pretendo retomar, e eu estava conversando justamente com o Rodrigo sobre isso. Ele, ela é um polígono aí eu peguei polígono de restrição, microbiologia, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Vale começar a plantar essa sementinha na cabeça de todo mundo. Legal, acho importante, boa ideia realmente. Se você pegar todos os polígonos de restrição e fizer uma avaliação de um monte de coisa, uma delas, os micro-organismos que estão lá, se eles têm um potencial para que essa área restrita deixe de ser restrita em 10 anos ou em 100 anos, é uma informação muito importante. A gente está falando de monitoramento de transição natural, né? Tipo, a gente está falando de toda essa parte. E o pessoal às vezes esquece que isso também é biorremediação. Sim. Para as áreas é interessante você fazer bioacumulação. Nossa, fantástico. Né? Você ter desenhado bem uma bioestimulação, controlando as vias, né? Para a contaminação escapar, como a gente faz com qualquer sistema, é legal, mas numa situação ativa que é o que todo mundo pensa. Mas e aí? Né? Quando a gente vai começar a olhar para os outros lados, as outras questões, que são também bastante importantes do ponto de vista ambiental. Eu acho que outra provocação que foi causada por causa de uma das suas newsletter. A gente trabalha com o meio ambiente. As planilhas de risco, as nossas avaliações são sempre pensando no ser humano. Pois só existe ser humano, né? Né? Tipo, foi uma das provocações que a gente acaba ficando, e fica realmente essa provocação. Eu não estou dizendo que o ser humano não é importante. Eu acho que ele é muito importante. A gente, né? Somos nós aqui, mas a gente começou a invadir espaços. Precisamos, sim, eu acho, que avaliar o meio ambiente, não só pensando nos riscos de inalação. Sim. Né? E a natureza em si. Pois é. Né? Existem micro-organismos ali que vão dar conta, e a gente sabe que eles vão. Né? A gente vê os derramamentos de petróleo nos oceanos, depois de um tempo eles desaparecem. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim, tem que dar uma forcinha, né? Senão não atrapalhar, né? Poxa! E aí a gente vai olhando, né? E eu vejo que, tipo, fora a provocação das newsletters, que faz a gente pensar bastante, um filme que foi muito provocante também foi o Dark Waters, né? Que mostra tudo aquilo, e é um processo que leva bastante, né? Muito tempo. Sim. Sabemos das limitações,
sabemos limitações técnicas, financeiras, sabemos disso, né, de sociedade, mas também cabe a nós ali tentar fazer umas modificações ali no meio para chegar numa questão mais próxima daquilo do que a gente realmente deseja. Bom, Aylan, fiz um monte de pergunta para você, nós estamos começando a caminhar para a fase final aqui, agora é o momento de você me fazer uma pergunta, antes que a gente esqueça disso. Você precisa fazer uma pergunta fácil aí. Não venha com bactéria maluca aqui, não, que não... Não, é que é difícil nessa altura do campeonato fazer alguma pergunta que já não tenha sido feita. Né? São vários episódios em si, mas eu acho que eu vou voltar à sua pergunta, a pergunta que você fez para você. Como que você vê, né, a consultoria ambiental daqui para frente? Você acha que realmente há essa chance desse mix que a gente está falando, de trazer o mundo acadêmico mais próximo para a gente trabalhar mais com pesquisa e inovação? Como que você vê isso, né? Você tem experiência na área, você está sempre dando várias consultorias, ajudando o pessoal, ajudando a gente, né? Se foi seu aluno, com prazer, assim. Quero voltar, né? Legal. Daqui a pouco a gente volta. A gente não pode parar de estudar. Então, você com todos os conhecimentos também, né? Acadêmico, profissional, como que você vê isso? Eu acho que sim, né? Curiosamente, aí essa última semana, uma consultoria me procurou justamente para fazer uma ponte parecida com isso, né? Inscrever alguns projetos de inovação voltados para a sustentabilidade e voltados para o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, a gente vê essa procura, né? Então, existe a possibilidade de acontecer. A gente vê a USP, principalmente lá o CEPAS, né? Onde o pessoal da hidrogeologia grandiosa, né? De grande escala, o Ricardo Irato, o Reginaldo Bertolo, eles atuam lá, tem muita interface com o gerenciamento de áreas contaminadas, então eles estão muito próximos, é o meio acadêmico, né? Muito próximo das consultorias, do nosso mundo de consultoria aqui. O pessoal do LEBAC, né, lá da Unesp de Rio Claro, com o professor Chang, Marco Ped, Elias Teramoto e tal, fazendo bastante coisa também ligada à nossa área. O IPT, a Unifesp. Então existe, sim, existe. E todas essas universidades têm muita vontade de fazer as coisas, e muita gente dentro do nosso mercado também tem vontade de fazer as coisas. Mas é aquela coisa, né? Se for dar lucro, olhando para a consultoria, se for dar lucro, vamos fazer. Se por acaso for para dar prejuízo, aí é melhor não. tem isso aí também. Mas eu acho que existe uma boa perspectiva aí de que essas pesquisas sejam, além de boas, sejam também na última ponta ali, sejam lucrativas para as consultorias. Eu acho que vai acabar se juntando, sim. Contaminantes emergentes aparecendo, eventualmente, né, a legislação apertando para um lado, apertando para o outro, isso vai obrigar as responsáveis legais a fazer as coisas. Então a consultoria não quer ficar para trás, ela precisa se desenvolver também. Então acho que, ainda que seja, né, motivada, né, como sempre, né, pelo lucro, elas vão acabar fazendo. Acho que sim, tem uma perspectiva boa, né? E essa história da microbiologia aí, a gente pensa menos nela, né, porque eu não sou dessa área, né, acabo nem pensando nisso, mas você levantou várias ideias aí, várias possibilidades que eu acho que deveria andar para esse lado também. A gente tem hidrogeologia, tem a geologia, tem o ELNEPL, tem a engenharia em si, a remediação, todo mundo se movimentando, mas a microbiologia tem ficado afastada do nosso meio. Eu acho que está na hora de aproximar mais. E é legal pensar que a gente vai evoluindo. Eu acho que eu conheço acho que só eu, microbiologista, mas eu sei que em consultorias assim são poucos microbiologistas assim. Você vê os biólogos, os engenheiros ambientais. Eu não sei nem como que fica essa ideia das carreiras, né? Mas hoje em dia, né? Eu comecei em consultoria em 2017. Pouco tempo, então né? eu sou um baby. Sim, no gerenciamento de filho da DD38 também, é 2017. Eu sou filho da DD38, eu já cheguei na DD38, né?
E eu vejo cada vez mais, né, o quão é importante a gente ter a percepção de que o gerenciamento de áreas contaminadas, englobando tanto as etapas de investigação quanto as etapas de remediação, é importante você ter uma equipe multidisciplinar. Sim, sim. Porque o problema não é de uma pessoa só. Sim. Né? O problema não é só de uma profissão. O problema é de todo mundo. Sim. Então, você une os conhecimentos ali para você chegar na melhor solução. Tanto é que eu acho que foi um dos primeiros textos que eu escrevi, foi o microbiologista no GAC. E agora? Sim, eu lembro desse texto. E é um título bem interessante, né? Cara, é verdade, ele tá certo, né? E são questões que são levantadas, a gente vai conversando, mas hoje em dia, né, eu trabalho principalmente com remediação, e na remediação, pelo menos a equipe que a gente tem ali é sensacional, porque a gente tem cada um de uma área, a gente senta, a gente discute, mesmo nas correrias do dia a dia, a gente está ali, sabe? E a gente tô com um problema, a gente se reúne, a equipe inteira, vamos discutir este problema, mesmo que não seja o meu projeto ou o projeto da pessoa X, sabe? Então, acho que isso é legal, acho que isso é uma coisa importante de se ter em todo lugar. Sim. Agora, microbiologista, eu só lembro de você e da Camila Guarani, já foi entrevistada aqui. E Camila Guarani... a graduação verdade. dela é em microbiologia, né? É isso aí. Sim, lembrei dela também, eu acompanho o conteúdo dela. Então. Só que ela não atua diretamente no GAC mais, né? Ela já atuou, mas ela não está diretamente ligada ao GAC. Mas realmente é pouca gente, precisa ter mais gente. Nas aulas é o que eu deixo, né? Nas aulas do Senac. Porque o importante é pensar, tá todo mundo no barco. E todo mundo tem um único objetivo. Eu acho que isso é essencial e viva a microbiologia, né? É isso aí. Viva a microbiologia. E olhando para o lado, né? Também a parte, se não fosse a microbiologia, é as vacinas. Então, tá certíssimo, é isso mesmo. Tá certíssimo. A gente não estava nem aqui falando aqui, vixe, Maria. E técnicas, às vezes, técnicas muito utilizadas na área da saúde são utilizadas também para o meio ambiente. Sim. É só você mudar o jeito que você interpreta ali. Legal, Arnon. Agora estamos chegando aqui no final e agora o podcast é seu, você pode falar o que quiser aí. Mas agora é o que você quiser, não o que eu perguntei. Você pode falar até do Corinthians, se você quiser. Não, Corinthians não. Como não sou igual minha amiga Amanda, né? Sou palmeirense, eu já falei para ela, tipo, né? Pessoas têm defeitos. O único defeito dela é ser corintiana. Você viu como ela é corintiana mesmo, né? Assim, Não, ela é muito corintiana. Eu tô mais ali pro pessoal ali, né, dos palmeirenses, né? Palmeiras já é uma coisa mais verde. A gente já tá voltado, né? Verde, meio ambiente. Tá mais próximo. Mas é muito mais a questão, tipo, que eu gosto muito de falar, né? De falar em si. Então a gente começa conversando, tanto que eu comecei conversando com você falando, eu tô um pouco tímido, um pouquinho ansioso. Aí eu comecei a falar, a gente, nossa, sai conversando com todo mundo. Tranquilo. A questão muito, acho que é importante ressaltar das vacinas, né? Quem não tomou, eu gosto de ressaltar isso da importância, importante. Né? Parece meio esquisito, mas a gente precisa falar, é isso mesmo. Tomem as vacinas. Eu acho que a gente precisa falar, tomem as vacinas, pelo amor de Deus, gente. Tipo, eu volto muito no assunto de que, no início, as pessoas desconfiando, né, das vacinas. Mas foi muito rápido. E aí, tem vacinas que demoram tantos anos para serem feitas. Mas eu comentei há um tempo, dentro do podcast, agora na nossa conversa, de que 2012 começou o sequenciamento de nova geração. Pois é. 2014, eu já em 2 anos já estava com sequenciamento de segunda geração. Sim. Então, hoje em dia, o que mudou é a tecnologia. Sim. A tecnologia, nesse momento, trabalha a nosso favor. Mas esse exato vírus não tinha, beleza. Mas tinha coronavírus que causavam SARS. Então, né, não parte do zero absoluto, né? O cara já parte do... Né? O cara já fez a preliminar e a confirmatória, então o cara, né? Já tem o conhecimento ali. E é o que eu ficava, gente, mas vocês estão lendo, né? E só que aí eu começo a entrar em outros assuntos mais sociais, né? A gente tem, hoje em dia, nós temos muita informação e parece que estamos todos desinformados. Porque as pessoas, elas vão atrás, as pessoas, né? A sociedade, né? Eu incluso, né? A gente vai atrás de coisas dentro da nossa bolha. Sim, claro, que reforça o que a gente pensa, é isso mesmo. Que reforça o que a gente pensa. Então, acho que está na hora da gente, né, começar a ouvir opiniões diferentes, né? Que foi o que a gente comentou na conversa também. É legal a gente ouvir aquilo que a gente quer,
e o que a gente não quer. Sim. E a gente, né, você não precisa concordar, mas aquilo, primeiro, respeito é Isso. importante, né, é a base de tudo. E segundo, você conversar ali, você ouvir uma opinião contrária à sua, com a mente aberta, você não precisa concordar 100%, mas algumas coisas vão mudar e é importante a gente estar informado de vários assuntos e não ficar preso na nossa bolha, que a gente fica preso só numa bolha, Sim. você esquece tudo que está acontecendo ao redor. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que pega bastante e precisa mudar, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais, esse movimento anti-vacina, trouxe à tona muitos pensamentos que eu tinha também em meio acadêmico, que pessoal, tem gente que chega para mim e pergunta assim, Alan, o que é melhor, o meio acadêmico ou no corporativo? O que melhor em que sentido? Ah, de pressão. Eu peguei, gente, os dois lados tem, tem os mundos tóxicos, né, que a gente fala em muitas aspas, né? Depende daquilo que você está disposto, né? Eu adoro pesquisa, estou na consultoria, trabalhando no mundo corporativo, fazendo pesquisa, né? Então você não precisa estar na academia. Também retoma uma discussão que eu tinha no meio acadêmico, que existem pesquisas que elas podem ser úteis, mas por causa de todas as métricas, CAPES Sim. internacionais, Pois é. vamos publicar esta pesquisa em inglês Isso, acesso para restrito. acesso restrito para o mundo internacional ver. Mas às vezes aquela pessoa daquela região que precisa daquela informação não tem. É isso aí. Eu tenho alguns artigos publicados, né? Do meu mestrado, do meu doutorado. Eu acho que deles, eu acho que eu devo ter 5 artigos, assim, que eu lembre que eu parei a publicação depois que eu vim para o mundo corporativo. E 2 estão abertos. Pois é. O restante é fechado. Tem um artigo, que inclusive é um artigo meu de bioemulsificação, que eu gostei muito de trabalhar, que foi realmente isolando bactérias e produzindo, que ele é fechado, nem eu tenho acesso. Isso é completamente maluco essa coisa. Né? Eu, primeiro autor, publiquei. Faça um texto, né, com uma linguagem um pouco mais própria e traga para as pessoas a sua região. Sim. Eu acho que também é importante a gente mostrar esse lado e divulgar a informação, que eu acho que falta isso, né? A gente divulgar mais até o nosso meio, né? De gerenciamento de áreas contaminadas. Às vezes eu estava no Uber. Ah, você trabalha? Eu trabalho lá com meio ambiente. Antes eu começava, eu trabalho com gerenciamento de áreas contaminadas. O pessoal olhava assim. O que isso faz? Aí hoje em dia eu já mudei. Eu falo, eu trabalho com meio ambiente. Ah, mas o que com meio ambiente? Aí você vai, né, conversando e mostrando. Então eu acho que falta um pouquinho também de divulgação do que a gente faz. Sim. Né, para as pessoas saberem que existem profissionais que estão preocupados com as contaminações e preocupados com o desenvolvimento humano. Né? Que é aí que eu vejo que é a nossa área. A gente está preocupado em tratar a contaminação para que o desenvolvimento humano, né, melhore. Né? Eu faço uma autocrítica, né? O meu artigo do mestrado da piscicultura está publicado numa revista africana. O peixe que não tem nada a ver, né? Nem muito menos a biota, né? A água, totalmente fora, né? Em inglês, sendo que é um trabalho de qualidade de água, né? Mas enfim, a gente vem e vai mudando. E aí dessas questões, para não ser a pessoa que fala só de trabalho, né? A gente para pensar em lazer. Eu acho que isso também é importante. A gente pensar em como desligar, né? Eu gosto de música. Eu acho que música dá uma relaxadinha. Já vou começar esse ano já com uma outra abordagem, porque chega de estudar, né? Porque enquanto eu estudar um pouquinho, eu vou continuar estudando em casa, ali, lendo meus artigos, os livros, mas aí eu vou estudar música um pouquinho também. Eu acho que música é importante e são hobbies que a gente vai descobrindo, né? Porque você chegou a comentar também na newsletter sobre as questões psicológicas que a gente está passando no mercado, né? Então a gente tem ansiedades, nós temos burnout surgindo aí, cada vez mais pessoas e para você evitar isso é importante desligar. Acabou o trabalho, desligou o computador, acabou ali, procure um hobby. Vai caminhar, vai ler um livro,
cozinhar. Eu, daqui uns dias, eu vou voltar e vou tocar piano. Legal, legal, legal. Meu pianinho aqui, já no meu espaço aqui que a gente tem. Legal. Porque é importante a gente lembrar que nós não somos máquinas, Sim. somos seres humanos Sim. com sentimentos e com necessidades. Sim. Né? Meu psicólogo fala bastante isso para mim. Lembra disso. Que né? você Lembra disso. é um ser integral, né? Você não é Que é o seu ser trabalho. integral. Você não é o seu trabalho. Que, inclusive, assistindo aquele filme Comer, Amar, Rezar, tem uma parte do filme, sem dar muito spoiler, tá? Que os personagens estão numa mesa conversando e falam, cada país tem uma palavra, né? Tipo, uma palavra que exemplifique você, quem você é, né? Cada país tem uma e cada pessoa tem uma. Eu lembro que na época que eu assisti esse filme, eu comecei a olhar, qual que seria a minha palavra? A primeira coisa que veio à mente foi trabalho. Eu não sou o trabalho. É verdade. Né? Então, quando você para tá, é claro que nós não somos pessoas passíveis de nos caracterizarmos com apenas uma palavra, né? A gente tem. Mas se fosse, né? Se eu tivesse uma brincadeira, que palavra você usaria para descrever quem você é? Na época que eu me toquei que minha palavra era trabalho, eu não sou só trabalho, né? Então aí é onde a gente vai claro, né? Com a ajuda dos profissionais a gente vai modificando. Mas eu achei que foi uma reflexão interessante também, porque o home office traz bastante isso, né? Sim. A gente fica muito tempo trabalhando e de repente não vê o tempo passar. Sim. Então, saúde mental atrelada com uma parte de lazer. Isso é impressionante, essencial. mas é verdade, é exatamente isso. E é bom que você falou que fica para reflexão para as pessoas. A gente está falando aqui de coisas técnicas, mas é bom cada um refletir também na sua parte não técnica. Porque às vezes a gente fica preso, achando que aquilo ali é para sempre, e, tipo, tá ali, e o trabalho faz parte da gente, nosso lazer faz parte, legal, abrir o computador e trabalhando, vendo os desafios, nos afundarmos nos desafios para resolvermos todos eles tecnicamente, né, usando os 3 pilares, né, a viabilidade técnica, ambiental, financeira, mas aí desligou, a gente pode fazer outra coisa. Vamos tocar piano, vamos cuidar do peixe, vamos cozinhar, é isso que você falou. Vamos cozinhar, né, bater um papo, né, a gente tá... Legal. Bom, Aylan, muito obrigado mais uma vez aí pela força, pela conversa, pelos ensinamentos. As pessoas certamente gostaram aí. E volte outras vezes. Não, Tamarão, volto, com certeza. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo aí. Então, e também, assim, as pessoas que estiverem ouvindo, quiserem, estou aberto a conversar sobre biorremediação, sobre microbiologia. Quem tiver interesse, a gente vai conversando. Que a gente trabalha em conjunto ali. Sim. E a gente vai achando. Meu nome não é difícil de achar. Não, com certeza. Valeu, Aylan. Valeu, Marcão. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Além da história do Aylan, foram vários recados interessantes, sendo o principal deles para vocês pensarem mais na caracterização microbiológica do meio, né, nos seus projetos. Ele falou da importância disso e também deu várias dicas de como fazer e como interpretar esses dados. Além disso, ele falou sobre a necessidade do mercado se aproximar mais da academia e vice-versa, da importância ambiental do nosso trabalho e da necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Enfim, foi mais uma bela conversa, agradeço muito ao Aylan. Espero que o seu piano toque muitas músicas por aí e que a microbiota tenha o seu valor reconhecido. Agradeço também a atenção de vocês que me ouviram. Me mandem, por favor, suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório A Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, né? Tem YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Nós temos uma newsletter, o link para assinar a newsletter, que é gratuita e você recebe por e-mail toda semana, o link está na descrição desse episódio. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECD Ambiental e siga as instruções. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.